Carlos Magno, um dos maiores imperadores da história da Europa, conquistou territórios imensos, unificou reinos e construiu um império que parecia imparável. Mas por trás de toda essa força militar, havia uma arma secreta. Uma arma que, na verdade, ninguém estava à espera. Quando pensamos em imperadores e nas suas armas, o que é que vem à cabeça? Exércitos gigantes, espadas lendárias. Mas a maior vantagem de Carlos Magno não era feita de aço. Então o que seria? A resposta é esta. A sua arma secreta era a mente brilhante de um monge e professor inglês chamado Alcuino. Sim, um cérebro. Ele foi o arquiteto intelectual por trás do poder do imperador, ou seja, foi a pessoa que desenhou o plano para que o império fosse não só forte, mas também inteligente. Ok, então vamos lá perceber como é que o encontro entre um rei guerreiro e um professor super inteligente acabou por mudar o curso da história para sempre. A história de Alcuino começa em Inglaterra, onde ele se tornou um dos maiores intelectuais da sua época. E em 781, o destino coloca-o no caminho de Carlos Magno. O rei percebeu logo que Alcuino era a peça que lhe faltava. Ele tinha um grande plano: usar a educação para garantir que todas as partes do seu vasto império falassem a mesma língua administrativa e cultural. Isto tornaria o império muito mais unido e forte. E a primeira grande missão de Alcuino foi criar algo que nunca tinha sido feito. Uma escola no coração do poder, a que ficou conhecida como a Escola do Palácio. Mas atenção, isto não era uma escola qualquer. Imaginem só a cena. O próprio imperador Carlos Magno, sentado nas aulas, a aprender ao lado dos seus filhos e de outros jovens nobres. A ideia de Alcuino era simples, mas absolutamente revolucionária para a época. Um império forte precisa de líderes inteligentes e cultos. Claro que Alcuino sabia que para aprender a atenção dos seus alunos de elite, que incluíam um rei, precisava de ser criativo. A aprendizagem tinha de ser um desafio, quase como um jogo para a mente. Ele usava enigmas, como este. Este problema é super famoso e não é bem sobre matemática, mas sim sobre lógica, sobre pensar em sequência e sobre planear. É preciso pensar vários passos à frente, exatamente como um líder tem de fazer para governar. Era assim que ele treinava as mentes que iriam mandar no império. E agora? Fica o desafio. Como é que se resolve isto, hein? Então, o que é que se aprendia nesta super escola? Bem, o currículo baseava-se numa estrutura que se tornaria, imaginem, a fundação de toda a educação ocidental. Este sistema chamava-se as 7 artes liberais. Agora, não pensem nisto como simplesmente decorar matérias. Era mais como um ginásio para o cérebro. O objetivo era treinar a mente para ser forte, flexível e capaz de resolver qualquer tipo de problema. Alcuino organizou todo o conhecimento em 2 grandes etapas. Primeiro, era preciso dominar a linguagem, a que ele chamava o trivium. Só depois é que se podia avançar para o mundo dos números e da ciência, o quadrivium. O trivium era como uma caixa de ferramentas para o pensamento. Com a gramática, aprendia-se a usar as palavras corretamente. Com a retórica, aprendia-se a falar bem, a convencer os outros. E a dialética? Esta era super importante. Ensinava a argumentar com lógica e a perceber quando o argumento de outra pessoa não faz sentido. Basicamente, ensinava a ganhar uma discussão de forma inteligente. Depois de dominar a linguagem, passava-se ao quadrivium, que era, no fundo, a ciência daquela época. Aritmética e geometria eram cruciais para construir cidades e gerir finanças. A astronomia servia para entender as estações do ano e a passagem do tempo. E até a música era estudada, mas não como arte. Era vista como matemática pura, o estudo das proporções e das harmonias que, acreditava-se, regiam todo o universo. Para além de ser um professor incrível, Alcuino resolveu um dos maiores problemas do seu tempo: a confusão que era a escrita. A solução que ele encontrou mudou a forma como lemos e escrevemos, para sempre. Antes de Alcuino, ler um manuscrito era um verdadeiro quebra-cabeças. As letras eram diferentes de região para região, as palavras estavam todas juntas, sem espaços, e não havia uma distinção clara entre maiúsculas e minúsculas. Era o caos. Alcuino e a sua equipa decidiram pôr ordem na casa. E o resultado foi a minúscula carolíngia. O nome é um bocado técnico, mas a ideia é simples. Uma escrita super clara e uniforme, com espaços entre as palavras, e pela primeira vez de forma consistente, o uso de letras maiúsculas para iniciar frases. Hoje em dia parece-nos uma coisa óbvia, não é? Mas na altura foi uma autêntica revolução. De repente, as leis, os livros e as ordens podiam ser lidas e compreendidas por toda a gente em qualquer canto do império. O trabalho de Alcuino não foi só importante para Carlos Magno. As ideias dele continuam a ecoar até aos nossos dias, de formas que nem sequer imaginamos.
Quando Alcuino morreu, em 804, a sua influência não acabou. Pelo contrário, as sementes que ele plantou estavam apenas a começar a dar frutos. O currículo dele tornou-se o modelo para as primeiras universidades da Europa. Os livros antigos que ele mandou copiar e preservar foram os mesmos que, séculos mais tarde, alimentaram a grande explosão cultural do Renascimento. Mas o mais incrível de tudo talvez seja isto. As letras que estamos a ver agora nos ecrãs, as fontes dos telemóveis e computadores, são descendentes diretas da escrita que a equipa de Alcuino criou há mais de 1200 anos. Portanto, o ponto central é este. Alcuino provou a Carlos Magno e ao mundo que o verdadeiro poder não vem só da força bruta, vem da organização, da comunicação e, claro, do conhecimento. Foi uma lição que moldou a Europa para sempre. E isto deixa-nos a pensar. Na próxima vez que se escrever um texto, com maiúsculas e espaços entre as palavras, vale a pena lembrar que se está a usar uma invenção com 1200 anos. A arma secreta de Carlos Magno não era uma espada, era uma ideia. E a história de Alcuino prova que uma boa ideia pode ser, sem dúvida, a arma mais poderosa e duradoura de todas.